Salve pessoal, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investcard, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje, pessoas, nós vamos falar sobre RDB, CDB, CDI, LCA, LCI, debêntures e fundo de investimentos. O que é, como funciona, quanto rende, tá bom? Para você aí que tem aí a curiosidade de entender sobre um pouquinho aí dessa sopa aí da renda fixa, que é esse monte de letrinhas, esse conjunto aí de iniciais, aí você vai entender tudo como funciona, como que é nesse vídeo, por sugestão aí do meu amigo Fábio Gonçalves da Silva, que deixou a seguinte mensagem lá na aba de dicas para novos vídeos. Faz um vídeo explicando tudo sobre tipos de investimentos, exemplo RDB, CDB, LCI, LCA, debêntures, fundo de investimentos e onde é melhor investir, em banco ou em corretora. Meu amigo Fábio Gonçalves da Silva, já quero agradecer desde já o Fábio que deixou essa sugestão aí pra gente fazer esse vídeo. E desde já, pessoal, eu quero dizer que eu preparei um material, fiz um slide aí que não é muito bom também, não é dos piores, porque eu nunca trabalhei com slide na vida, foi a primeira vez. Sim, quando eu estudei, há 10 anos atrás, quando eu estava estudando ainda, me formando na área de operador de microcomputador pelo Senai, eu estudei isso aí, mas de lá para cá eu nunca tinha desenvolvido, e eu desenvolvi agora para trazer para você um método que fica melhor para a gente ensinar aqui algumas coisas, tá bom? Lembrando que eu tentei reduzir ao mínimo possível, porém esse conteúdo é um conteúdo muito vasto, muito extenso, e ficou aí um vídeo de 15 minutos mais ou menos, mas acredito que você vai ter muito a lucrar assistindo até o final, tá bom? Então, já respondendo a pergunta do Fábio sobre onde é melhor investir, no bancão ou em corretoras, tendo em base a minha experiência, que já investi em ambas as empresas, tanto em bancão quanto em corretora, eu, embasado na minha experiência, acredito que a corretora seja melhor do que os bancões. Por quê, pessoas? Alguns investimentos talvez sejam bons em bancões, mas investimentos como RDB e alguns fundos de investimentos nos bancões, eles às vezes chegam a render menos ainda do que a poupança. Eu vi esses dias um investimento em um banco X, que não vou falar o nome, mas é um grande banco, que ele estava com o CDB rendendo 86% do CDI, ou seja, muito abaixo da poupança, muito abaixo de outros investimentos como o da Nubank, como o próprio Sofisa Direto, que é um banco mais habilitado a trabalhar com investimentos, que tem uns investimentos interessantes. Inclusive, eu aconselho você entrar lá no Sofisa e dar uma olhada no CDB do Sofisa, com liquidez diária, que são CDBs aí que chegam a 110% até 120% do CDI, e você não vai se arrepender de forma nenhuma de investir nesse banco, lá no Sofisa Direto. Mas, levando em conta a minha experiência com a corretora e com os bancões, eu acho melhor as corretoras. E qual corretora você investe, Léo? Eu já mostrei alguns vídeos onde eu invisto na Rico e na BTG Pactual. Então, são essas duas corretoras que no momento eu invisto. São as melhores? Não sei, pessoal. Isso aí vai muito de vocês. E existe aí a Clear, que também é muito boa. Porém, eu utilizo até esse exato momento a Rico e o BTG Pactual, tá bom? Então eu acho, particularmente falando, que corretora é melhor do que bancão. Agora eu não sei qual é a tua opinião, inclusive deixa a tua opinião aqui embaixo, eu quero saber o que você acha melhor, corretora ou bancão? Ou conta digital, não sei. Tá bom? Então vamos pro vídeo e quero que você preste bastante atenção no slide, a gente vai ler com cautela, com calma, e alguns pontos a gente não vai ler, a gente vai pular direto, mas você pode pausar o vídeo e assistir aí e aprender com a gente aí o que é essa sopinha de letras aí da renda fixa. E simbora pro vídeo, ó. Então, pessoal, estamos aqui, vamos iniciar aqui a nossa videoaula, né? Nós já temos aqui na tela principal aqui as siglas RDB, CDB, CDI, LCI, LCA, debêntures e fundo de investimentos. E nesse vídeo nós vamos entender o que cada sigla significa e como investir. Então, sem muita delonga, já vou explicando que o vídeo vai ficar longo, porque por mais que eu tenha reduzido o assunto, ele é um pouco complexo e mesmo assim vai ficar longo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com essa interface, onde aparece aqui todas as siglas. E muita gente, eu vejo muita gente na dúvida na hora de que se fala em investimentos,
Uma das maiores dúvidas da galera que está começando agora na parte de investimento, e por mais simples que eles sejam, é na parte das siglas. O que significa, Léo, do RDB, CDB, LCI, CDI, LCA? O que significa tudo isso daí? E nós vamos entender ao longo do vídeo, nós vamos entender ao longo dessas exemplificações que a gente vai fazer aqui. Vocês vão entender que não é bicho de sete cabeças, são coisas muito simples e que talvez você já pratique algum desses investimentos dentro de algum tipo de conta que você tem. Por exemplo, o RDB é um exemplo muito misto disso daí, que as pessoas já aplicam aí em RDB na própria Nubank, né, na parte de investimento Nubank. Então a gente tem que entender o que significa primeiramente cada sigla dessa daí. Então vamos lá. O RDB, pessoal, significa Recibo de Depósito Bancário. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. O LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. E o LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. Lembrando que todos esses investimentos, eles vão ter como base o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Você provavelmente já ouviu muitas pessoas falando: a conta tal está rendendo 100% do CDI. O CDB da conta tal está rendendo 105% do CDI. Então, todos esses investimentos eles vão estar girando aí em torno do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre o RDB, que, como já falei, é um recibo de depósito bancário, que é um título emitido por instituições financeiras que não necessariamente precisam ser banco. O exemplo disso aqui é a própria Nubank, né, que não é banco, apesar de já ter a certificação para atuar como banco, mas ainda não atua como banco. Ela tem um RDB, ou seja, instituições financeiras significa conta de pagamento, banco, entre outras empresas, que captam recursos, e com esse dinheiro é possível realizar diferentes atividades, como empréstimo para pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, o que acontece aqui no RDB? Eu vou exemplificar para a gente não precisar ler isso aqui. É o seguinte: você empresta dinheiro para uma determinada instituição financeira e com isso essa instituição financeira ela te remunera. Geralmente a remuneração é uma remuneração pós-fixada e varia conforme um indicador, né? Esse indicador costuma ser o Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, que é a referência nas operações entre os bancos, ou seja, todos esses investimentos vão ter aí como referência o CDI. Essa taxa costuma ter um resultado próximo à Selic, pessoal, que é a taxa aí de juros que a gente tem, que hoje está abaixo de 3% no Brasil, muito baixo. O rendimento pode ser maior, menor ou igual ao CDI. No momento da contratação é definida a porcentagem. O retorno ocorre normalmente na data de vencimento porque não há liquidez, isto é, costuma ser impossível fazer resgates antecipados. Outro fator é que o RDB, pessoas, ele costuma ser coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é quando esse fundo ele consegue aí te assegurar, é como se fosse uma segurança que você tem, investidor tem, e ele cobre até R$250 mil investidos por pessoa. Caso a empresa que você está emprestando dinheiro venha quebrar, o FGC aí, você pode entrar em contato e ele pode estar restituindo esse valor para você, até R$250 mil por CPF. E quais são as taxas do RDB? Essa categoria de investimentos sofre incidência de imposto sobre operações financeiras, o IOF, e o imposto de renda. Primeiro é aplicado apenas quando o resgate dos valores é feito em prazo menor que 30 dias. Com a liquidez do RDB geralmente é inexistente, o IOF não interfere na remuneração. Por sua vez, o imposto de renda segue a tabela regressiva, portanto, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor é a alíquota utilizada. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro no RDB investido, você vai, primeiramente, até 180 dias, você tem 22,5% de regressão, né? De 181 dias a 360 dias, 20%, de 361 dias a 620, 17%, acima de 720 dias, 15%. O que é e como funciona o CDB? A sigla CDB vem de Certificado de Depósito Bancário,
que é um título de renda fixa nominativo, ou seja, em nome de uma pessoa, que é emitido pelos bancos, título de emissão bancária e caixas econômicas para captar dinheiro e financiar suas dívidas. Em troca desse empréstimo de recursos ao banco, o mesmo irá devolver ao investidor a quantia aplicada mais o juro acordado no momento do investimento. Uma das vantagens de investir em CDB é que esses títulos possuem uma rentabilidade maior que a poupança, podendo chegar até o dobro. Podem ser boas alternativas de diversificação de carteira também. Fundo Garantidor de Crédito. O CDB também ele é garantido pelo FGC. E por que investir em CDB? Investir em CDB pode ser uma ótima escolha para você. Esse investimento é visto como uma alternativa à poupança, uma vez que pode oferecer liquidez diária, pessoas. O CDB ele é aquele investimento que você investe, mas você pode resgatar a qualquer momento, a qualquer hora. Pode ser resgatado a qualquer momento e é relativamente simples de investir, por estar disponível em diversas plataformas de investimento. Além disso, conta também com as mesmas garantias. Aí tem a rentabilidade, segurança e liquidez diária. Caso vocês queiram saber mais, é só dar uma olhada aqui e dar uma lida, uma conferida aí, tá bom? Nós vamos agora para o LCI e LCA, o que são rentabilidade e como investir, o guia completo. O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Você sabia que o LCI e LCA são investimentos livres de taxas e tributos? Os títulos LCI e LCA estão cada vez mais no radar dos investidores. Nos últimos anos, ela tem se tornado ainda mais acessíveis. Então, o que antes era um desejo, agora é realidade. Afinal, quem não quer investir sem se preocupar com taxas de imposto? Mas como calcular qual o rendimento da LCI e LCA e saber se você pode fazer o seu dinheiro render mais do que a poupança? Se você quer aprender como investir em LCI e LCA com rentabilidade e segurança, aqui é o lugar certo. O que é LCI e como funciona? Ó, pessoal, a LCI é a letra de crédito imobiliária. Ela é um investimento de renda fixa emitida pelos bancos. Os recursos captados pelo emissor são utilizados para financiamento das atividades do setor imobiliário, ou seja, somente no setor imobiliário. Em troca, ele oferece uma taxa de rentabilidade anual que é definida no momento da compra. A LCI também possui uma data de vencimento estabelecida assim ao investidor nesse ativo. Você já tem uma ideia de quanto o seu dinheiro irá render até o final do prazo. O que é LCA e como funciona? A LCA é uma letra de crédito do agronegócio. Ela também é um título de renda fixa emitido pelos bancos. A diferença para a LCI é o foco de investimento. Neste caso, a captação é direcionada para financiar as atividades do setor do agronegócio. Assim como para a LCI, a taxa de rentabilidade e a data de vencimento são definidas no momento da compra. Qual a diferença entre LCI e LCA? Para o investidor, não há diferenças significativas entre investir em LCI e LCA, a menos que você tenha interesse em aplicar o seu dinheiro no setor de agronegócio ou imobiliário. Aí a diferença é somente essa, pessoas. Um vai destinar o seu investimento ao setor de agronegócio e o outro vai destinar os seus investimentos ao setor imobiliário. Geralmente a escolha é feita com base na taxa de rendimento, prazo de aplicação e aporte inicial. Quanto vale a pena investir em LCI e LCA? Investir em LCI e LCA tende a ser um bom negócio para a maior parte dos investidores. Porém, você precisa saber se elas são ideias para você. Para isso, listamos as vantagens e desvantagens que elas podem apresentar. Confira. Vantagem: rentabilidade. A LCI e LCA costumam ter taxas de rentabilidade muito próximas do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o benchmark da renda fixa. Então, se você quer investir com rendimentos alinhados ao mercado, elas podem ser ótimas alternativas. Diversificação. Geralmente, esses ativos são recomendados para a diversificação da carteira. Como eles financiam setores estratégicos da economia, você pode ganhar dinheiro e ainda ajudar no desenvolvimento deles. Segurança, LCA versus poupança. Se essa era a dúvida, aqui está a resposta. LCI e LCA
são classificados como investimentos de baixo risco por contarem com a garantia do fundo investidor de crédito para investimentos de até 250 mil. Então elas podem ser interpretadas como ativos tão seguros quanto a poupança. Isenção de taxa é uma das melhores vantagens destas aplicações. Você investe o seu dinheiro e ganha rendimento sem pagar impostos. Entenda de vez o que é CDI, pessoal. Vamos lá, chegamos aqui no CDI e por que ele é importante. Certificado de depósito interbancário. É um título que regula empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos. Veja abaixo porque ele é importante para os seus investimentos. Por que o CDI é importante para os seus investimentos? A taxa dessas operações entre bancos serve de base para muitos investimentos. Você já deve ter ouvido falar que um investimento rende 100% CDI, e significa que se o CDI fechou o ano em 6%, por exemplo, esse investimento ao final do ano irá ter rendido os mesmos 6%. Fundo de investimento. O que são fundos de investimento? Fundos de investimento são formados por diversos produtos do mercado financeiro que são selecionados por uma equipe de especialistas. É uma forma de investir de forma coletiva e diversificar seus produtos. Você pode encontrar fundos de ações, renda fixa, multimercado, entre outros. Como funciona? Você investe um valor mínimo no fundo de investimento e se torna dono de uma cota. E de acordo com o desempenho, você recebe também uma rentabilidade proporcional. Debêntures. Saiba o que são, tipos e como investir. As debêntures costumam ser indicadas para a diversificação dos investimentos. Elas são ativos de renda fixa, ou seja, trata-se de um investimento com renda imprevisível. Nos últimos anos, elas têm se tornado mais populares, pois costumam oferecer rendimentos atrativos e acessibilidade. E tem um porém aqui, pessoal. O debênture parece muito com ações, né? Porém, nós temos que entender que debêntures está dentro da renda fixa e ações está dentro da renda variável, ou seja, são coisas que basicamente são parecidas, porém são muito diferentes. Com juros baixos da economia, os investidores, principalmente os que ainda estão na poupança, buscam investimentos mais rentáveis. Então, as debêntures podem ser a escolha certa. Ao mesmo tempo, é necessário conhecê-las a fundo antes de investir, pois o risco é proporcional ao rendimento. Além deste fator, você precisa avaliar outros pontos, como o aporte inicial e o seu tipo. Caso contrário, é possível acarretar perdas. O que são debêntures? As debêntures são títulos de dívidas. Basicamente, você empresta o seu dinheiro para uma empresa, em troca recebe um rendimento anual acertado no momento da compra, por exemplo, 6% mais o IPCA. Esses ativos pertencem à renda fixa, portanto, a taxa de rentabilidade deve se manter até a data do vencimento. No resgate das debêntures, você receberá o capital que emprestou à empresa, já corrigido os rendimentos anteriormente acertados. Como funciona uma debênture? Quando uma empresa precisa de recursos para aumentar capital, custear projetos ou pagar dívidas, algumas formas de se fazer isso são geralmente de fluxo de caixa positivo, emissão de ações, emissão de debêntures, entre outros. O surgimento das debêntures remonta ao período da Revolução Industrial no Reino Unido, onde as novas indústrias precisam de investimentos para financiar sua expansão. No Brasil, estes ativos ainda são relativamente novos para os investidores, pois era necessário ter altos montantes para começar. Atualmente, as debêntures estão mais acessíveis e podem ser consideradas como importantes instrumentos para o desenvolvimento das companhias brasileiras. Então, o principal adjetivo destes ativos é a captação de recursos para empresas. De outro lado, o recebimento de rendimento por parte do investidor. Aqui nós temos a diferença entre debêntures e ações. Apesar de que ambos ativos sejam emitidos pelas empresas, há várias diferenças entre os debêntures e ações. Para começar, as debêntures são investimentos de renda fixa, já ações são de renda variável. O objetivo de ambas é a captação de recursos para empresas, porém, as ações consistem em parte do capital social. Assim, ao adquirir estes papéis, você pode se tornar sócio do negócio e tem direito no recebimento de proventos. Tá bom, pessoal? Ou seja, recapitulando, você compra aí determinada parte de uma empresa e com essa compra, o seu dinheiro aí acaba aí ajudando
a empresa aí na captação de recursos para a empresa, e assim você também acaba participando aí de uma pequena fração do rendimento aí dessa empresa. Caso vocês queiram ler mais, é só pausar aí o vídeo e dar uma lida, porque isso aqui é muito interessante. Não vou focar muito nisso aqui, porque o vídeo já está muito longo. Então, pessoal, chegamos aqui no final. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, fui!